O Nomalife apresenta... Antes mesmo do termo nomadismo digital existir, ele foi amplamente previsto por décadas. Em 1964, Arthur Clarke, escritor britânico que deu origem ao filme 2021, Uma Odisseia no Espaço, fez uma previsão extremamente precisa. O futurista fala que em 50 anos, ou seja, em 2014, com o avanço dos meios de comunicação, as pessoas poderiam trabalhar de forma remota em diversos países. But what about the city of the day after tomorrow? Say the year 2000. I think it will be completely different. In fact, it may not even exist at all. Oh, I'm not thinking of the atom bomb and the next Stone Age. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. In fact, if it proves worthwhile, almost any executive skill, any administrative skill, even any physical skill, could be made independent of distance. I'm perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. When that time comes, the whole world will have shrunk to a point, and the traditional role of the city as a meeting place for man would have ceased to make any sense. In fact, men will no longer commute. They will communicate. They won't have to travel for business anymore. They'll only travel for pleasure. Já em 1983, Robert Noyce, fundador da fabricante de processadores Intel, citou o fim da necessidade de deslocamento e o aumento de trabalhadores remotos que passariam a viver em locais onde priorizavam a qualidade de vida e não apenas o local de trabalho. And I think that as we look farther into the future, we're going to find that people will live where it is conducive to live, not where it is conducive to work, that the movement of the work to the individual will be much easier because, as I say, most of our people are doing knowledge work, not work with physical materials. So at least that half of the population, today's population, could work wherever they pleased without any limitation that they have to go into a particular point to do their work, as long as the communications and the information is available to them wherever they happen to be. Wouldn't you rather work in Hawaii? No mesmo ano, em Ohio, nos Estados Unidos, Steve Roberts, um hacker de tecnologia, criava uma espécie de bicicleta computadorizada que o permitiria se deslocar enquanto trabalhava. Autonomeado como Tech Nômade, Roberts é considerado pioneiro desse estilo de vida. I traveled alone for about 10,000 miles around the United States, inspired originally by the fact that I was living in Columbus, Ohio, which is the kind of place that makes you think about long-distance travel. And I was working very hard to support a lifestyle I didn't much like in a city I didn't much like, and was freelancing, writing and doing consulting and a little bit of trade journal work and technical articles and covering conferences and, you know, that whole thing, a little online searching. And I found myself working at every available moment, every available ounce of energy to pay for a lifestyle in Midwest suburbia. And it suddenly dawned on me that since I didn't like what I was working so hard to pay for, that I really ought to come up with something else. So I made a list of all my passions, and they were things like travel and adventure, and romance and bizarre encounters, computer networking, ham radio, tinkering, gizmology, bicycles, you know, neat stuff in general. So obvious choice, I sold my house and moved to a bicycle and put a computer on it, powered it by the sun, lived in the computer networks, and became a nomadic freelance writer. This is the trip so far, starting in Columbus, Ohio, and most of the East Coast and all across the South and through Texas, and meandered around Colorado for a while looking for low passes. And I had to do 7 of them before I found one. I have a profound new respect for gravity with a 275-pound bicycle. And then, of course, the whole West Coast.
Já nos anos 90, com a popularização do termo teletrabalho, empresas de telecomunicação, como a estadunidense Bell Atlantic, incentivavam cada vez mais o trabalho remoto em suas propagandas. Hi, Betsy. Thank you all for coming. This is going to be good. You know, we all put in a lot of hours here, plus time spent commuting, time that we could be spending with our families. Well, Bell Atlantic told me about a thing called telecommuting, where they can hook up your office computers to your home computers. So, from now on, if you want to, you can work at home. This is perfect. Bell Atlantic, the heart of communication. Em 1997, surge o termo Nomadismo Digital, quando Tsugio Makimoto, um dos mais famosos inovadores de semicondutores do Japão, lançou um livro onde previa o surgimento de dispositivos portáteis conectados à internet que permitiriam que as pessoas viajassem e morassem onde quisessem enquanto exerciam suas profissões. Em 2008, o veículo de notícias The Economist publicou uma reportagem sobre os nômades digitais, intitulada Finalmente Nômades, que na época não recebeu muita atenção, mas já levantava temas importantes sobre o estilo de vida, inclusive o seu lado negativo. A primeira onda do nomadismo digital ainda recebia muitas críticas por incentivar que as pessoas trabalhassem por um tempo cada vez mais determinado e buscassem por profissões em que obtivessem lucros rápidos, ao mesmo tempo em que viviam em lugares baratos, como a Tailândia, um dos destinos mais procurados por nômades digitais devido ao baixo custo de vida. No entanto, esses primeiros nômades digitais foram os responsáveis por colocar em prática o que estudiosos e futuristas previram por décadas. Apesar da popularização do termo, o estilo de vida ainda era duvidoso para grande parte das pessoas. Com o passar do tempo, as grandes empresas começaram a aderir cada vez mais ao trabalho remoto, o que impulsionou a popularização do nomadismo digital novamente após alguns anos sem que o assunto estivesse em pauta. Com isso, começaram a surgir comunidades online criadas especialmente para essa parcela da população, o que marcou o início da segunda onda do nomadismo digital. O Nomad List, por exemplo, permite que nômades digitais de qualquer lugar do mundo se conectem e tenham acesso às dicas compartilhadas pelos próprios usuários da plataforma. Acumulando milhões de visitas por ano, a comunidade se tornou um negócio multimilionário. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, empresas foram forçadas a adotar o trabalho remoto, o que acelerou ainda mais a aderência do teletrabalho em todo o mundo. Com a possibilidade de trabalhar em casa, muitos profissionais decidiram unir trabalho à viagem e viver uma vida móvel. Hoje, o nomadismo digital é considerado por muitos uma tendência e, apesar de seus desafios, tem conquistado cada vez mais pessoas ao redor do mundo.